Hoje é um culto especial, realmente especial. É um culto de agradecimento, é um culto de adoração, é um culto que a gente fica feliz com cada vida que está presente, com a vida do nosso diácono que está fazendo mais um ano de vida. E nós sabemos que nós vivemos num mundo com muita diversidade de crenças, de religiões. Existem muitas rodas espirituais, mas a palavra do Senhor fala que só existe um caminho e um único Deus. Em João 14,6, que quiser abrir, não precisa também se não quiser, porque a gente vai se deter rapidamente, só para a gente iniciar, só uma introdução. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos colocar, convido vocês a colocarem no coração, apresentando a nossa alma. Senhor amado Pai, estamos aqui na Sua presença, Senhor, na Sua casa, Senhor, para cultuarmos a Ti, para Te agradecer, Senhor, por tantas maravilhas, para Te adorar, para agradecermos pela vida do nosso irmão. Estamos aqui nesse momento, Senhor, também para receber uma porção que vem de Ti, Senhor. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Senhor. Então que não haja nenhum impedimento, Senhor, nem na nossa mente, Senhor, nem no nosso coração, para que a Sua palavra possa chegar e para que saiamos daqui, Senhor, diferente do que nós entramos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele também é o nosso socorro, bem presente na angústia. O nosso irmão Alan nos compartilhou Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nesse mesmo salmo fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E quando a gente fala desse salmo, que ele fala que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, muitas das vezes nós falamos isso por fé. Então, nós vamos abrir agora, eu convido toda a igreja, se tiver alguém que tiver sem Bíblia, a gente vai estar acompanhando por aqui também, toda a igreja para a gente estar abrindo em Hebreus 11. Tem um título na minha Bíblia, e o capítulo 11, no título da minha Bíblia, diz assim: os grandes heróis da fé. Tem alguma outra Bíblia que é outro título? A natureza da fé. A natureza da fé. Os grandes heróis da fé, a natureza da fé. E começa assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não pode enxergar, que não vemos. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E aí nesse capítulo todo a gente vai ver, esses heróis da fé que diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, do que nós vemos, do que é aparência. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de qual era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, e pela qual, com
condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, segundo o chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia, como as estrelas, para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E aí a gente pula lá para o verso 13, porque ele continua falando de heróis que morreram e viveram na fé. Todos esses, no verso 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido o quê? As promessas, mas vendo de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essas pessoas que nós lemos acima são pessoas de fé que morreram sem receber o que foi prometido, mas apesar disso, elas nunca perderam a vista do céu. De fato, a fé nos faz perceber que essa terra, que esse mundo que nós vivemos, que a nossa existência é passageira. Cada ano que a gente faz um aniversário, é um ano que o Senhor nos mostra que Ele tem um propósito nas nossas vidas, se a gente buscar nele. E esse propósito, pela fé, vem dele. Mas muitos cristãos ficam frustrados e às vezes se sentem derrotados, porque às vezes os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas expectativas, as nossas exigências não são atendidas de imediato, ou no momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Às vezes a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador e a gente espera que tudo que a gente pede ao Senhor a gente receba de forma imediata. Ou a gente se conserta com o Senhor, a gente volta para os caminhos do Senhor e a gente espera que tudo seja feito com a nossa vontade. E às vezes a gente fica frustrado, e às vezes a gente fica impaciente, e às vezes a gente tem vontade de desistir desse que é o único caminho. A gente às vezes fica desanimado porque a realização da nossa meta às vezes parece distante. E ali no verso 33 desse mesmo capítulo 11, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças da batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Eles foram alcançando tudo pela fé. A fé é algo que é o nosso alvo na nossa caminhada com Cristo. A fé é algo que nós devemos buscar a cada dia alimentar. Por quê? É difícil crer naquilo que eu não posso enxergar. É difícil crer naquilo que os meus olhos não veem. Às vezes eu tenho um sonho e eu falo, ai meu Deus, será que vai dar certo? E às vezes esse será me chamou a atenção do que nós precisamos vencer, de qual é a nossa batalha. Quando a gente fala de batalha espiritual, daquilo que os nossos olhos não podem enxergar, a gente pensa que é mais fácil vencer um inimigo que a gente pode enxergar do que aquele inimigo invisível, sim ou não? Um inimigo invisível é mais poderoso, porque eu não estou enxergando, então ele pode vir e me dar uma rasteira sem eu perceber, né? Na Marvel tem um homem invisível, não tem? Então ele é um super-herói super poderoso porque ele consegue se camuflar, e no mundo espiritual também é assim. Mas eu destaquei 3 pontos, 3 inimigos da fé que nós precisamos conhecer para nós sabermos batalhar contra esses inimigos que às vezes nos impedem de seguir pelo caminho da verdade e da vida. O primeiro inimigo que nós precisamos vencer é o inimigo da dúvida. A dúvida é uma grande inimiga da fé. Quem duvida é inconstante.
Quem duvida, ora acha que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma. Como diz lá em Tiago 1,6. Peça com fé, não duvidando. Diversas vezes Jesus repreendeu a dúvida dos discípulos, como por exemplo Pedro, quando estava afundando no mar. Ele não conseguia enxergar o que Deus poderia fazer ali naquele momento. Ele duvidou que Jesus pudesse estender as mãos e fazer ele ali caminhar. A dúvida, ela pode ser natural, ela pode ser humana. Como eu falei, será que vai dar certo? Não pode ser natural, mas ela também pode ser diabólica. Mas a fé, quando ela se apoia no poder de Deus, ela é sobrenatural. Quando nós fechamos os nossos olhos e quando nós cremos que o Senhor, Ele é o único que pode operar, Ele é o único que pode fazer, acontece. Nós acabamos de ver um testemunho de um homem que é um milagre. Por quê? Para a medicina, a dependência química é algo incurável. Para a medicina, há muitas doenças que são incuráveis, há muitos transtornos, há muitas coisas. Mas quando a gente crê, e quando a gente batalha, e quando a gente está no centro, quando a gente está nesse caminho, o processo acontece. Ele falou, não é fácil a caminhada, né? Talvez não tenha sido fácil nem chegar até aqui hoje, com tanta correria, com tanta coisa para fazer. Quantos aqui tiveram dificuldade? Hoje eu cumprimentei um irmão que falou, não, foi difícil chegar até aqui, mas hoje eu consegui. É difícil. Às vezes as situações vão nos colocando à prova, e às vezes a gente vai priorizando outras coisas, às vezes até mesmo o nosso cansaço, o descanso que às vezes a gente precisa dar para o nosso corpo ao estar na casa do Senhor. Mas nós precisamos entender que essa presença do Senhor nos atrai. E não é um acaso cada um de nós estarmos aqui. Não é um acaso cada um ter conseguido subir essas escadas, aceitar um convite, vir até a casa do Senhor, se arrumar, chegar até aqui. Não é um acaso. Quem acredita em acaso? Eu creio que aqui, ninguém está aqui por acaso. Amém? Amém. Então nós precisamos entregar nas mãos do Senhor a dúvida. A dúvida. Senhor, eu estou duvidando disso, mas o Senhor pode fazer. O segundo ponto, o segundo inimigo da fé é a incredulidade. A desconfiança momentânea ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz é pecado, como diz em João 16, 8 ao 9. A descrença está quase sempre associada à malícia, à esperteza ou indiferença. Alguns crentes da Bíblia tiveram momentos em que deslizaram e que não creram, por humanidade ou por alguma cilada do inimigo. Ali em Lucas 1:20, deixa eu abrir rapidamente, deixa eu ver se é fácil de abrir aqui. Lucas, deixei até marcado, Lucas 1:20, diz assim, sobre Zacarias, quando estava com incredulidade, diz assim, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. A incredulidade, às vezes, não nos faz enxergar o sobrenatural do Senhor. Às vezes não nos faz enxergar os livramentos que o Senhor dá diariamente sobre aquela causa que às vezes a gente fala, às vezes a gente nem leva diante do Senhor, mas Ele está ali. Ele está ali presente. E todos nós somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. Como diz Marcos 9:23, eu creio que tudo é possível, e por isso nós estamos aqui. É possível chegar à casa do Senhor, é possível ter uma vida transformada, é possível andar sobre as águas, é possível caminhar mesmo com dificuldades, com tribulações, com momentos difíceis, nos dias maus. Como diz o Salmo 23 que o nosso irmão trouxe, ainda que a gente esteja pelo vale da sombra da morte, é possível, a gente não precisa temer. E
E esse terceiro ponto do inimigo da fé é o medo. O temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, nós precisamos rapidamente nos agarrar em Deus pela fé. Porque como que a gente vai se agarrar em Deus se não for pela fé? Ao pai desesperado por uma filha, Jesus disse assim: não temas, crê somente, como diz em Marcos 5,36. Jesus falou: não temas, não tenha medo, somente creia. Somente creia. O medo paralisa e nos deixa infrutíferos. Mas Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós continuemos confiantes nele. Deus quer que nós vivamos confiando na sua palavra. Confiando e não tendo medo, pois tudo é possível para Deus. Em Lucas 1,37 diz: para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, eu não preciso ficar buscando provas para acreditar. Basta eu pedir para que o Senhor me dê uma fé, me encha de fé, me renove. O nosso alvo tem que ser a fé na nossa caminhada, nesse caminho, porque o objetivo central da fé é a salvação. Às vezes a gente pensa que tem muita coisa para a gente fazer, mas sem a salvação, a nossa eternidade não será na glória. Em 1 Pedro 1:6-9 fala sobre isso. E nós podemos crer sim num futuro melhor, podemos crer nas curas, nos sinais, nos milagres, nas bênçãos materiais, nas bênçãos espirituais. Até porque nós oramos por isso o tempo todo. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. Isso tem que ser secundário, porque lá em 1 Coríntios 15:19 fala sobre esse alvo que tem que ser Jesus, que é a vida eterna. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu creio que Jesus veio a esse mundo para que eu e você tenhamos a vida eterna, Ele se sacrificou para que nós sejamos irmãos, para que nós sejamos uma família. Quando a gente entra numa igreja, a gente precisa se sentir família. Ali está, seja bem-vindo à família Cleve. A igreja Cleve, que é o Ministério Comunidade de Libertação, Escolhendo da Vida, precisa ser família. E para sermos família, nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Ter confiança que pela fé nós vamos chegar até a eternidade juntos. Nós vamos cumprir aquilo que o Senhor designou para cada um de nós, quando Ele nos trouxe ao mundo. Lá em Provérbios 3:5-6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas próprias veredas. Viver pela fé, às vezes parece que é fácil para uns, às vezes parece que é difícil para outros. Quando eu era muito nova, eu pensava que viver pela fé era ter que passar por muitas dificuldades, já que eu acompanhei a missão da minha mãe como missionária, e ela sempre falava que vivia pela fé. E eu pensava, será que viver pela fé é passar dificuldade? E na verdade, viver pela fé não nos impede de passar pelas dificuldades, mas não é somente passar pelas dificuldades, porque Deus nos convida todos os dias a viver pela fé. Deus nos convida todos os dias, ainda que a
nossa fé seja pequena, nós podemos pedir ao Senhor, como os apóstolos de Jesus fizeram. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Porque viver pela fé é experimentar do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Vamos abrir lá em Lucas 18. Amém? Lucas 18. A gente já está fechando. Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pedro e os outros discípulos, eles haviam pago um alto preço. Eles deixaram as suas casas, eles deixaram seus trabalhos para seguir a Jesus. Mas o mestre lembrou a Pedro que segui-lo tem os seus benefícios, assim como também tem os seus sacrifícios. Qualquer crente que teve que desistir de algo para seguir a vida de Cristo vai ser recompensado nessa vida, como também na eternidade. Então, se eu e você desistirmos de algo, como por exemplo de um relacionamento mundano, vamos descobrir que Deus oferece um relacionamento seguro para nós. Se nós abrirmos mão da aprovação da família, muitas das vezes para coisas que vão nos tirar do foco da presença do Senhor, nós ganharemos o amor da família de Deus. Não devemos pensar que aquilo que nós desistimos foi algo que ficou para trás, mas nós devemos pensar que o que ganhamos com a presença do Senhor vai agradar o coração dele, e nós jamais poderemos compreender completamente aquilo que o Senhor sonha para nós e retribuir aquilo que tudo o que o Senhor projeta para nos dar. Porque o que o Senhor quer nos dar é uma vida abundante. E aí eu fui procurar aqui no Google vida abundante, porque quando a gente pensa em abundância, a gente costuma pensar em coisas muitas das vezes materiais, né? A vida abundante é ter dinheiro na conta, é estar tranquilo, é estar com tudo abastecido dentro da geladeira. E aí eu procurei no Google e me veio uma passagem que logo trouxe aqui, ó. O que é vida abundante? A palavra abundante que vem do grego. Mas antes da gente lembrar da abundância, esse verso fala aqui em João 10:10, que Jesus disse assim: o ladrão ele veio somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ao contrário de um ladrão, o Senhor Jesus não vem por razões egoístas. Ele vem para nos dar e não para receber. Ele vem para que as pessoas tenham nele uma vida significativa, intencional, alegre, eterna. E recebemos essa vida abundante no momento que nós o aceitamos como Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então a palavra abundante do grego é perisson, que significa muito bem, além da medida, mais do que o supérfluo, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Em suma, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que nós poderíamos imaginar. Um conceito que nós podemos lembrar lá em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nenhum coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o apóstolo Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas crer e confiar, ter fé, é uma questão de escolha. E a nossa vida é feita de escolhas. Se comprometer com Jesus é uma escolha.
Se decidir crer e permanecer no Senhor é uma escolha. E se nós decidirmos isso, mais cedo ou tarde, nós vamos ser testados através das circunstâncias da vida que vão colocando em xeque a nossa confiança no Senhor. Porque é fácil a gente dizer que tem fé, é fácil a gente colar um adesivo no carro, é fácil a gente fazer uma tatuagem, mas quando a gente passa por situações difíceis, que a nossa fé é provada, nós temos a chance de ver o Senhor fazendo o impossível, aquilo que Ele deseja para nós. Amém? Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. E quando a gente fala sobre o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, é porque realmente nós não temos dimensão daquilo que o Senhor tem para mim e para vocês, para cada um de nós. A vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida abundante, que nós não tenhamos medo e que as circunstâncias não nos façam desanimar nem duvidar, mas crer. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Podem dizer amém? Amém. Amém. É pela fé que muitas das vezes nós damos um passo, às vezes no escuro, sem poder enxergar. É pela fé que nós passamos por situações difíceis e nós perdoamos até quem não nos pediu perdão, sabendo que o Senhor é o nosso juiz, sabendo que Ele conhece o nosso coração, sabendo que Ele sonda tudo que nós pensamos e fazemos. Mas a gente tem uma natureza humana que sente dúvida, sente às vezes incredulidade, às vezes a gente não crê com facilidade, sente medo. Quando eu trabalho às vezes com algum cliente meu, uma das ferramentas que eu trabalho muito é o cartão de enfrentamento. O que é o cartão de enfrentamento? Dentro do consultório. É uma frase que ajuda a combater aqueles pensamentos disfuncionais que não estão funcionando bem, que me fazem agir de forma disfuncional, que me fazem me comportar e pensar em coisas que não vão ser saudáveis para mim e nem para aqueles que estão ao meu redor. E através desses cartões de enfrentamento a gente vai trabalhando esses pensamentos. E o Senhor nos deixou uma Bíblia cheinha de cartões para nós enfrentarmos os dias difíceis, para nós enfrentarmos os pensamentos que vêm, para nós enfrentarmos todas as situações e coisas que já vivemos no passado, mas para que nós vivamos no presente, perdoando o que já aconteceu no passado, o que já passou, mas viver essa abundância, viver o presente e florescer, para que a gente não fique seco, amargurado, no vitimismo, culpando alguém, para que a gente possa fluir no Santo Espírito. E cada um que está aqui nessa noite, o Senhor sonhou com cada um aqui. O Senhor projetou algo lindo e Ele é fiel para cumprir. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos para a gente concluir. Amém? Senhor amado e Pai, eu quero te agradecer pela sua santa presença, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem feito uma obra, Senhor. Eu creio, Senhor, que não é à toa, Senhor, que eu estou aqui, Senhor. Eu creio que não é à toa que cada um irmão está aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, Senhor. Eu creio que o Senhor é todo poderoso, Senhor, para nutrir a nossa fé e para fazer com que nós possamos enxergar aquilo que nós precisamos buscar em Ti, Senhor, para que nós possamos alimentar, Senhor, essa fé, para que nós possamos regar aquilo que precisa ser regado e arrancar aquilo que precisa ser arrancado, Senhor. Então, nessa noite, Senhor, eu quero Te agradecer pela Sua presença que é real. Eu quero Te dizer, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, independente de qualquer
o Senhor não é homem para mentir, Senhor. O Senhor não é homem, Senhor, para nos fazer, Senhor, nos sentirmos enganados, Senhor. Mas independente das tuas promessas, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor não veio a esse mundo à toa, que o Senhor não pagou um preço muito alto, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, para que nós pudéssemos estar diante do seu altar e não sermos consumidos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Senhor, e o Senhor nos ama, Senhor. Então nós saímos daqui, Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor tem um grande propósito e que não foi em vão. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela sua palavra. E que o Senhor continue, Senhor, nos fazendo, Senhor, levantar as nossas mãos, levantar as nossas vozes, Senhor, para te adorar, para te adorar, para te adorar, porque foi para isso que nós nascemos, para te adorar, Senhor, para vivermos contigo por toda a eternidade, Senhor. Ó meu Pai, livra de todo mal, Senhor. Ó meu Pai, impeça, Senhor, que o inimigo, Senhor, venha para matar, para roubar, para destruir, Senhor. Impeça, Senhor, que o inimigo se aproxime dos nossos lares aqui representados, Senhor. Eu declaro diante de Ti, Senhor, que cada família aqui, Senhor, seja abençoada, seja prosperada, tenha uma vida abundante, independente das tribulações que nós podemos passar, Senhor, independente daquilo, Senhor, que nós às vezes precisamos abrir mão e sacrificar. Mas eu entendo hoje, Senhor, que viver pela fé é tudo aquilo que o Senhor me mostrou durante toda a minha vida, Senhor. Que viver pela fé é sim, Senhor, ser um exemplo, ser referência para os filhos, Senhor. Que viver pela fé, Senhor, é nutrir aquilo que o Senhor projetou no nosso coração. E quando nós estamos afastados da sua presença, o vazio é tremendo, a depressão vem, a ansiedade aumenta, o medo, Senhor, toma conta. E nós queremos repreender todo o medo, toda a angústia, toda a frustração, tudo aquilo, Senhor, que foi jogado, Senhor, na nossa mente e às vezes alimentado por